Pessoal do quinto período, muito bom dia. Estamos aqui para nos apresentar, nos conhecermos melhor, né? E passar algumas informações pertinentes à disciplina de prótese fixa, a qual nós trabalharemos agora no segundo semestre de 2020, de uma maneira diferente, né? Espero que vocês todos estejam bem. Claro que estamos todos ansiosos para retornar logo, né? Mas cada início de turma a gente fica com muito entusiasmo e não poderia ser diferente, né? A gente está cheio de entusiasmo para começar essa nova turma e colher bons frutos, né? Nesse nosso convívio, nesse semestre, segundo semestre de 2020, certo? Eu me chamo Sidney Pereira dos Santos. Vamos trabalhar junto na disciplina de prótese fixa agora no quinto período e oportunamente no sétimo período deveremos trabalhar na disciplina de prótese sobre implante. Tudo bem? Nós vamos passar algumas informações pertinentes para vocês para o bom andamento da disciplina. A disciplina de prótese fixa, as aulas, normalmente a gente tem trabalhado com 3 turmas, é a proposta para esse segundo semestre também, onde nós vamos ter as aulas teóricas, temos uma aula teórica na semana, essas aulas vão acontecer de maneira síncrona, né, de maneira remota, às terças-feiras às 15h30 e também irá acontecer às sextas-feiras, excepcionalmente, às 7h30 da manhã. Nesse período de pandemia, nós tivemos que nos adaptar e vocês também. Então, excepcionalmente nesse semestre, para que a gente possa adiantar o conteúdo teórico e fique livre depois para exercitar a parte prática no laboratório, nós vamos trabalhar 2 teóricas na semana. Eu acredito que no primeiro bimestre, pela minha programação aqui, até o dia 1º, ou mais tardar no dia 5 de outubro, quando inicia-se o segundo bimestre de 2020/2. Tudo bem? Porque normalmente a gente teria só uma aula na semana, mas então até lá nós vamos trabalhar assim, beleza? Tanto que nas orientações que já estão inseridas no Moodle, vocês vão encontrar lá eu sinalizando aula 1 e aula 2. A aula 1 sempre se refere à aula de terça-feira às 15h30. E a aula 2 é essa aula, então, excepcionalmente, que vai acontecer nesse bimestre, para que a gente possa estar adiantando o conteúdo teórico. Ela vai acontecer às sextas-feiras, às 7h30 da manhã. Tudo bem? Vocês têm ideia do que é uma prótese fixa? Eu acredito que prótese vocês têm uma ideia, né? Mas talvez especificamente a prótese fixa, não. Tudo que a gente chama de prótese é aquele elemento que é colocado, né? Que é usado, esse termo, essa terminologia é usada especificamente na área de saúde para definir um aparelho ou uma parte do nosso corpo humano que vai ser substituída. E na odontologia não é diferente, quando a gente fala em prótese, é porque nós vamos estar nos preocupando em devolver algum órgão dental e as suas estruturas circunvizinhas em algumas situações, né? Especificamente a prótese fixa, ela tem esse nome, essa terminologia prótese fixa. Fixa por quê? Porque ao final ela será cimentada. Nós vamos utilizar de um cimento, um material que parece um pozinho. Nós vamos ter a aula sobre os cimentos usados em odontologia para que a gente possa fixar essa prótese na cavidade bucal do paciente. Tudo bem? Eu costumo falar, filosofar um pouco nessa primeira aula, né? Porque eu percebo, todo ano eu apresento essa fala e nunca é demais reforçar que talvez das especialidades da odontologia, a prótese é o que vocês têm mais aversão,
Normalmente vocês não gostam muito da prótese fixa, porque talvez seja a disciplina que exija maior adestramento manual, maior controle da mão para realizar todo o procedimento, né? Mas daqui a pouquinho eu quero apresentar subsídio para que vocês invertam essa maneira de pensar, né? Eu quero, na verdade, é que dessa sala saiam vários protesistas. Protesista é aquele dentista que se especializa em prótese, né? Então, o dentista especialista em prótese, ele é um protesista. Infelizmente, é de uma turma, de 100% de uma turma, a gente percebe que poucos vão por esse caminho, né? E principalmente as mulheres, né? As mulheres têm uma tendência de não gostar, ou de gostar menos, mas daqui a pouco eu vou dar um reforço positivo para que vocês mudem essa situação. Eu gosto muito de usar essa fala para que vocês modifiquem isso. Eu costumo reforçar então, para que desperte a atenção, e agora é o momento, pois você está iniciando uma nova etapa, né? Conhecendo a disciplina. De cada 10 pacientes que sentar na sua cadeira, talvez 11 precise de pelo menos um tipo de prótese. Então, é uma área da odontologia que vai ter a necessidade de muitos profissionais atuando ainda, né? Para você ter uma ideia, no universo de 200 milhões de habitantes que nós temos aproximadamente aí no nosso Brasil, 90 milhões, de 80 a 90 milhões, precisam de pelo menos um tipo de prótese. Por que eu chamo a atenção dessa conversa, dessa fala? Para que então você perceba o seguinte, que se você não fizer a prótese, seja ela uma prótese unitária, uma prótese múltipla maior, uma prótese total, que é a dentadura, ou uma prótese parcial removível, que é aquela que tem aqueles grampinhos, aqueles metais, eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter deparado com esse tipo de prótese. Se você não fizer, o seu colega ali do lado do consultório vai fazer e obter essa receita muito importante. E receita essa que, de todos os procedimentos da odontologia, pode pesquisar por aí, são os procedimentos mais caros, a prótese. Então, que isso possa lhe despertar. Se você abrir mão dessa possibilidade, dessa receita no seu consultório, o colega do lado vai estar fazendo e obtendo essa receita. Então, a minha fala é no sentido de você cuidar dessa disciplina, dessa especialidade com mais amor, com mais carinho e fazê-la no consultório, né? Fazer no consultório para que você tenha, então, a possibilidade de obter esta receita. Tudo bem? Eu falei no começo, critiquei as mulheres, mas fiquem calmas. Por quê? Porque a gente percebe, eu estou na odontologia desde 1974, com 13 anos de idade, eu comecei trabalhando em um laboratório de prótese no Paraná. E aí, depois de vir para Campinas, depois de 18 anos, tive um laboratório de prótese em Campinas. O laboratório de prótese é aquele parceiro do dentista que presta serviço diretamente para o dentista. Mas, enfim, meu sonho profissional era ser cirurgião dentista. Então, eu larguei tudo em Campinas, vim para Alfenas em 1989, onde ingressei na faculdade de odontologia da Unifenas. Eu sou segunda turma, né? Formei aqui e estou até hoje aqui. Por que eu estou falando tudo isso? Para que você perceba a importância de você cuidar um pouco melhor dessa área. Eu, quando comecei a fazer o curso de odontologia, pensei, vou deitar e rolar, né, na odontologia, porque eu já faço prótese. E aí eu me decepcionei, porque a hora que ia fazer a prótese em um modelo de gesso, que é o técnico em prótese dental faz, é uma coisa. Agora, fazer na boca os preparos protéticos e a adaptação da prótese é outra coisa, né? Então, como que eu mudei isso? Com persistência. Talvez a prótese fixa seja a disciplina da persistência, dos erros. A gente tem que ter paciência
e capacidade, não ter preguiça. Não existe protesista preguiçoso, né? Se você faz um preparo e tem preguiça de repetir porque em algum momento ele ficou deficiente, então você perde muito. As mulheres, a gente percebe, gente, todos vocês sabem que hoje quase todas as indústrias, quase todos os locais onde exige capacidade, acuidade visual e beleza estética, as mulheres sobressaem sobre os homens. Isso é tanta verdade que eu sempre cito as empresas automobilísticas, quem define a maioria, as grandes empresas, o design interno, a beleza interna do carro são as mulheres, porque elas estão quilômetros à frente da gente, de nós homens. E na prótese não é diferente. Apesar da gente perceber que ainda são poucas mulheres que são protesistas, mas aquelas que são, põem a gente no bolso, porque elas trabalham muito bem, têm muita habilidade manual. Eu até brinco e todo ano eu cito isso, que eu percebo o seguinte, o que falta para as mulheres é um pouco mais de persistência, como é que fala? De capacidade de repetir as coisas, ou seja, ela perde a estribeira rapidinho, né? Fica brava rapidinho, se decepciona com a coisa que dá errada. E talvez os homens não. Porque na prótese eu observava muito isso. Lá no laboratório, se a gente pede para o menino repetir um preparo, ele repete 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Ele já fica com a cara meio virada para a gente, bravo, mas repete. A mulher, ela repete uma, duas, três, quando chega na terceira vez, ela roda, baiana, o chinelo, o sapato, não, começa a chorar e fala que não quer mais isso, tá, 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 tá. Então eu acho por aí, eu estou falando isso justamente para que vocês modifiquem isso. Se vocês têm essa capacidade tão grande de habilidade manual, só falta um pouquinho mais de persistência para dominar. Por que eu estou falando tudo isso? Para que então desperte a atenção de vocês, no geral, para a área de prótese. E eu citei há pouco o tanto de gente, 90 milhões aproximadamente, de pacientes, de pessoas em potencial de serem candidatos a pacientes seus, né? Então a gente deve olhar para essa disciplina com um pouco mais de cuidado. Vamos trabalhar junto, vamos repetir os procedimentos na hora que for necessário, não ter preguiça. A gente procura valorizar muito o aluno que não tem preguiça, tá bom? Presencialmente eu normalmente delongo mais, mas eu acho que essa informação era importante para vocês, então eu quero que vocês gostem de prótese, porque realmente é uma área que nos traz muita satisfação, não só financeira, como profissional, visto que um paciente chegar desdentado, com ausência de 4 dentes, um exemplo, e achando que está tudo perdido, de repente você põe 4 dentes bonito na boca dele, bom, com funcionabilidade, com estética, e ele sair sorrindo, isso é de escorrer lágrimas dos olhos verdadeiramente. Eu tenho certeza que os senhores e senhoritas e senhoras passarão muito por essa situação. Então é muito gratificante. Tudo bem? Bom, deixa eu ver se eu falei aí as coisas mais importantes, né, gente, além dessa chamada. Então, as 2 aulas teóricas, que na verdade agora nesse início serão 4, 2 acontecerão terças-feiras às 15h30 e 2 às sextas-feiras às 7h30, tá bem? Eu vou compartilhar essa tela, que eu acredito que não esteja sendo compartilhada ainda com vocês, né? Para que vocês possam ter as informações necessárias. Eu acho que já está aparecendo aí, né, gente? Se não tiver, eu vou falando tudo que tem que ser dito aqui para que vocês tenham essas informação. A disciplina de prótese fixa, então, serão então 2 aulas por semana, que agora serão 4, né? E vocês terão normalmente 4 aulas práticas na semana, tudo bem?
Normalmente, no começo da semana, a gente faz uma prática e ao final, outra prática. A orientação da escola é, se Deus quiser, para que em outubro, né, a partir de outubro, a gente tenha esse retorno. Claro que isso tudo vai depender do andamento da pandemia, como é que fica aí, né, pessoal? Nós vamos precisar também, para a realização, eu acredito que o professor Marcelo já tenha disponibilizado é, o material que a gente usa nas aulas, né? Porque lá, normalmente, eu cito os materiais que a gente precisa, que na maioria das vezes vocês já os têm dos anos anteriores, tudo bem? Algumas coisas específicas eu vou falar aqui. E no Moodle também, eu estou publicando no meu cronograma de atividade, vai estar lá na página de informações, os materiais que a gente usa por procedimento. E algumas dúvidas que surgirem ou ficarem, nas aulas síncronas, a gente abre esse espaço para que vocês possam me relatar, tudo bem? Eu preciso para essas aulas práticas dentes naturais, tudo bem? Deixa eu ver se eu citei eles aqui. Eu preciso de 3 dentes anteriores superiores, presta atenção. 3 dentes, claro, vá recorrendo, né, nas clínicas, quem tem contato com dentistas aí, com parentes dentistas, para que juntem esses dentes rígidos, 3 dentes anteriores superiores. 3 dentes rígidos. Esses dentes, eles excepcionalmente podem ser os dentes que vocês usaram na endodontia com o professor Marcelo, certo? Mesmo que você tenha realizado a abertura por palatina, não tem problema. Você pode fechar com resina e considerar esse dente rígido. Superiores, viu, gente? A gente sempre sofre, porque eu falo demais isso no início, daqui a pouquinho tem gente perguntando se pode ser inferior. Não pode. Por quê? Porque os dentes superiores vão dar uma tranquilidade maior para você realizar os preparos, principalmente que é o primeiro. Se o dente for muito pequenininho, inferior, vocês se decepcionam, achando que o problema é seu. E ainda não é, né? Porque você está fazendo pela primeira vez, então não pode se exigir muito. Tudo bem? Preciso de 2 dentes posteriores, tá? Posteriores, 2 dentes posteriores. Um pode ser um pré-molar e o outro molar, também rígido, certo? Esse posterior pode ser um premolar e um molar. O molar pode ser superior ou inferior, ok? Preciso de uma raiz tratada endodonticamente. Vocês devem ter feito isso também na disciplina de endo com o professor Marcelo, mas bem tratado. Se tiver dúvida com a radiografia, vocês devem ter a radiografia. Quando a gente estiver usando, na parte prática vocês me mostram previamente, porque se tiver necessidade você retrata essa situação, esse conduto, ou pega um outro dente e retrata, tá bom? Eu preciso de uma raiz de um dente anterior, quanto maior possível, até se tiver de canino é ótimo, tá? Superior também, não pode ser raiz de dente inferior, tá? E precisa de uma raiz de um dente posterior, tratado endodonticamente. O dente posterior, tanto faz, pode ser superior ou inferior, não tem problema. Eu gosto até de mesclar, porque alguns alunos vão levar superior, alguns alunos vão levar inferior, para que a gente tenha uma variedade de situações. Isso colabora e engrandece o aprendizado. Tudo bem? E preciso de uma raiz, de um dente com a coroa parcialmente destruída posterior. Um dente com coroa parcialmente destruída posterior, que pode ser superior ou inferior. Ah, professor, não tem um dente, não achei esse dente, não tem problema. A gente pode achar um com amálgama, a gente destrói ele intencionalmente para utilizar no final. Gente, é claro que isso aí eu vou precisar só na hora que nós iniciarmos as atividades práticas, tá bom? Por enquanto não, por enquanto nós vamos ter só teoria. Mas preparem com antecedência, né? Porque nós vamos ter aí 2 meses para a gente não ter problema na hora de utilizar. Tudo bem? Eu gosto muito de falar da presença, né? Que eu gosto muito de aluno
frequente, aluno de uma assiduidade boa, visto que a maioria dos alunos que pegaram dependência ou pegaram prova final, a gente percebe um índice, um número de faltas muito grande na disciplina. Então, o meu conselho é para que vocês não faltem, principalmente agora nas aulas síncronas, né? É muito importante você dominar, porque reforçando, a prótese é a disciplina dos detalhes, né? Então, se você perde uma aula, na outra a sequência, o entendimento já fica difícil, então não percam, tá bom? Porque a gente percebe que quando você falta demais, aí degringola a coisa, mesmo tendo a possibilidade, às vezes, de rever em um horário extra com um aluno que já fez a aula, mas a gente percebe que não é a mesma coisa, o aluno não tem a mesma capacidade de acompanhar. Tudo bem? A nossa bibliografia a gente vai disponibilizar, né, na aula, nas aulas síncronas direitinho para que vocês tenham entendimento, mas só adiantando, o livro que eu gosto muito é um livro que tem na biblioteca, que é do Luiz Fernando Pegoraro, que é a 7ª série, né, edição da EAP, né, da PCD, da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Esse livro, para quem gosta de comprar, é um dos livros mais atuais, é o livro de prótese fixa talvez mais bem vendido hoje no mundo, né, na odontologia, e é utilizado, é o professor Pegoraro, né, Luiz Fernando Pegoraro de Bauru. É o carro-chefe. Também temos a opção de usar o livro que traz como título Fundamentos em Prótese Fixa, do Schillenburg, certo? Que também é um livro bom, mas é um livro mais texto, tá bom? Os livros, então, quem quiser adquirir o livro seria uma opção, né? Pessoal, o que eu tinha para apresentar a disciplina era isso. Eu espero então encontrá-los terça-feira já, né? Terça-feira, dia 11, às 15h30. E mais alguma coisa que porventura ficou em dúvida, a gente passa para vocês lá. Tudo bem? Falei já das aulas teóricas, das práticas. Espero que todos vocês estejam bem, que comecem a disciplina com todo entusiasmo, né? Para que a gente possa finalizar o semestre com a aprovação de todos. Um grande abraço a vocês.